Viaje com o Sesc. Viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc. Viaje com tudo. Olá, mais um programa Pergunta e Resposta feito para você. Nós fazemos as perguntas para que você tenha a melhor resposta. No programa de hoje, quando eu fiz 69, o meu colega, o jornalista consagrado, Flávio Dutra, o que te aconteceu quando tu fizeste 69? Olha, Cristina, deixa eu primeiro explicar o seguinte, o livro é Papai e Mamãe, é um livro família, tanto é que ele é dedicado... Não precisa, não vai me trazer problema, não tem classificação aqui. É por isso que eu estou fazendo questão de dar essa explicação. Ele, inclusive, é dedicado à minha mulher, aos meus filhos, aos meus netos, então é um livro família. E é um livro que eu celebro os 69 anos que eu cometi esse ano, que estou completando esse ano, mas não é autobiográfico. Ah, sim. Não é autobiográfico. Até porque, vamos combinar, eu não tenho uma vida excepcional de grandes realizações, grandes aventuras que justificasse fazer um livro autobiográfico. Tá? Nem sofri grandes reveses, ao contrário. Eu celebro muito a vida. Mas o que aconteceu no teu 69? Não, o que eu fiz é o seguinte, há cerca de 10 anos eu criei um blog chamado Via Dutra. E nesse blog, antes era diariamente, agora é mais por semana, eu postava um texto. Tá? Flávio, desculpe, como é o nome do teu blog? Via Dutra. Via Dutra. Que nem a estrada aquela lá que liga Rio e São Paulo. E eu posto um texto, tá? Um texto jocoso, às vezes um texto mais, uma pensata, alguma coisa de momento, alguma coisa mais pontual. E, a rigor, tá? Eu fiz um levantamento, são mais de 700 textos. E eu fiz uma compilação do que eu acho que era melhor, dos que eu considerava melhor, dividi em capítulos e editei 69 textos, até para justificar o título. E dividido, como eu disse, em 4 capítulos. O primeiro deles é Crônicas da Meusoládio, tá? Que eu retomo um título do primeiro livro que eu publiquei, que são aquelas histórias um pouco mais, como eu disse, mais jocosas, normalmente histórias que me contaram, e eu pus um pouco de ficção. Eu gosto muito dessa parte. A segunda parte são crônicas da comunicação, que é o que diz respeito, recortes do que diz respeito à nossa profissão, coisas que eu vivi, ou presenciei, ou me foi relatado, ou eu trabalhei em cima. A terceira são crônicas da maturidade, tá? É quando eu assumo que eu tenho 69 anos e trato de assuntos pertinentes a essa faixa etária. Tá? E a quarta são crônicas da nostalgia, que é um pouco lá do passado, coisas que podem ser contadas, nada que vá ofender a família brasileira. São crônicas da nostalgia, da minha infância, da minha juventude e histórias vividas. No final, tem um bônus no livro que são 69 frases. Tá? Algumas minhas, outras que quando eu sei o autor, eu dou o autor, e outras quando eu não sei o autor, eu publico assim mesmo. Flávio, tu é um comunicador, ponto. Me fala um pouquinho sobre o jornalismo hoje. Isso aí daria 10 programas, daria teses. Eu digo em 10 palavras. Não, em 10 palavras seria impossível. Nós estamos numa fase de grandes mudanças, né? O impacto das redes sociais sobre o jornalismo tradicional é evidente. Então, eu tenho dito, essa pergunta já me fizeram em outro programa, e a saída que eu dei para ficar bem em cima do muro é de que nós estamos em tempo de muda. Então, está havendo uma transição muito pesada, muito forte. Hoje, as redes sociais fazem de cada um dos seus autores, e dos seus participantes, e seus que integram essa rede social, um editor. Todo mundo pode comunicar, e comunicar suas verdades. E aí se abre um campo também para as fake news e tudo mais. Enfim, há uma grande revolução. Eu tenho muita dificuldade em perceber o que vai acontecer lá adiante. Quem disser que vai saber o que vai acontecer lá dentro. Que incógnita virá por aí. O que vai acontecer está enganado, está fraudando as expectativas. Então,
Esse eu acho que é o momento. Voltando mais em cima da questão dos veículos tradicionais, eu acho que a pressão é muito forte sobre os veículos gráficos, tá? O jornal, a revista, o próprio livro. Tá? Ou seja, nós temos muitos autores hoje e poucos leitores. Tá? Quando eu digo muitos autores, eu estou falando inclusive dos autores das redes sociais. E muito poucos leitores. As pessoas não querem ouvir as verdades dos outros, as pessoas querem impor as suas verdades. Então, o jornalismo gráfico, especialmente, está muito sob pressão pela diminuição dos leitores, uma migração forte, acentuada para os meios digitais, em todos os veículos, e é um encolhimento, tá? Isso é ruim para a nossa profissão, o encolhimento das redações. Agora mesmo, há uma informação de que uma reestruturação da Rede Globo resultou em pelo menos 40 a 50 demissões no jornal O Globo, que é um dos nossos principais jornais. Tu falaste que há muitos autores, poucos leitores, mas tu fizeste recentemente, tu lançaste o livro Quando Eu Fiz 69 e foi um sucesso o teu lançamento. O que te inspirou a escrever esse livro? Numa época em que há poucos leitores. Mas eu sou o meu editor, tá? Eu tenho uma editora, que é a Farol 3, mas o livro é eu que banco. Então, por que eu escrevo? Porque, eu gosto de escrever. Tá no sangue. Tá no sangue. Não é para ganhar dinheiro, tá? Porque... Com o livro... Não, ele se paga. Esse livro que está aqui é uma equação, tem que vender X exemplares para ele se pagar. Então, ele se paga. Tá? E, primeiro, não é e nem para ficar famoso, que eu também não preciso disso a essa altura da vida. Então, eu faço isso porque eu me divirto, gosto, me faz bem. Tá? E acho que é uma maneira de tu deixar algum legado. Tá? Tem boas histórias, tá? E a maior recompensa que eu recebo de eventuais leitores é assim, eu gostei muito daquela história, eu gostei muito daquele texto que tu escreveu, eu me inspirei naquele texto que tu escreveu. Isso não tem preço. Que frase do livro tu escolheria para compartilhar aqui conosco? Eu gosto muito da última do texto, tá? Que diz o seguinte, tá? Aceito críticas, mas prefiro elogios, tá? Para ser bem objetivo, tá? Muito bem, vou roubartilhar as tuas. Pode usar à vontade. Flávio, eu vi aqui que tem na contracapa do livro tem uma bola. Por quê? Não, o autor da capa é o César Arruê. O César Arruê é um belo designer gráfico. Todos os meus livros, a capa tem sido feita por ele, tá? E com um prejuízo para ele, porque ele não quer me cobrar. Então mas já saiu um merchan aqui para ele. Tá. E gosto muito do trabalho do César, e o César captou muito bem das coisas que, de alguma maneira, eu transitei. Que eu fui cronista esportivo muito tempo, eu sou chegado a um cafezinho, está ali o celular, está o microfone de rádio, eu não falava no microfone, mas trabalhei 25 anos em rádio. Os meus óculos, então um pouquinho do meu perfil está nessa contracapa. E ali também estão 4 opiniões, né, de amigos que fizeram os prefácios dos meus livros. O primeiro deles foi o Davi Coimbra, o segundo foi o Dilan Camargo, o terceiro foi todos eles escritores de verdade, não é como eu que sou um bissexto. Tá? O Dilan Camargo, inclusive, foi patrão da Feira do Livro, o Gustavo Machado, que está com um livro muito bom, Cavalos e Armas, e um livro muito bem editado, e, por fim, não está o prefácio dessa edição, porque ele aparece lá no início, que é do advogado e escritor Léo Jolovich, e, por fim, a última opinião é a opinião da minha neta, Maria Clara, minha neta mais velha, que é muito cruel para mim. Ela diz o seguinte: os livros do vô são um monte de bobagens que os amigos contam para ele, tá? Eu acho que ela foi bastante injusta comigo. Mas tá aí. Obrigado, Flávio. Parabéns, abraço. Teu livro tá delicioso de saborear com um cafezinho. Aonde a gente encontra Quando Eu Fiz 69, para consumo próprio e para presentear no Natal. Olha, um bom presente. Ele está à venda em 2 livrarias, que é a Nova Roma, ali na Ladeira. No centro? No centro, na General Câmara. E na Bambolesca, que é uma livraria tradicional do Olaria? Do Shopping Nova Olaria. E
eu também faço muito venda direta, então... Qual é o telefone? Não precisa, entra no Facebook ou no Como Twitter. é que a gente te encontra no Facebook? Flávio Dutra, pode ser. Flávio Dutra. É aberto, tá aberto ali, inclusive umas imagens de apoio são as próprias imagens do livro, então não tem como errar. Então eu faço, tá? E a entrega, eu te digo que a entrega é feita pelo Dutra Express. Que bacana! Obrigado, Flávio, um prazer te ter aqui. Com esse clima de literatura, de jornalismo, eu convido você para assistir Perguntas em Tons de Rosa. Imperdível. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. Os gaúchos têm orgulho da sua história e das suas tradições. Agora é hora de sentir orgulho da sua união, porque se a gente se unir de verdade, ninguém segura o Rio Grande. O Cresce RS é um movimento que reúne as principais lideranças do estado para destravar o desenvolvimento e fazer a nossa economia voltar a crescer. Cresce RS. Juntos, vamos mais rápido. Uma iniciativa da Assembleia Legislativa, Governo do Estado e entidades parceiras. Saboreando esse café da Shakespeare em alta companhia é tudo de bom. Mais um programa Pergunta e Resposta para você, dando início ao nosso quadro Perguntas em Tons de Rosa. O tema de hoje, sensacional. O que você vai querer ser quando envelhecer? Com a doutora Daniela Stein. A doutora Daniela Stein, ela é gestora da geração mais 60 e é especialista no seu sonho de consumo, em longevidade. É isso, doutora Daniela Stein? Como é bom ouvir uma pessoa falar a meu respeito, fica tão bonito, né? Muito obrigada pelo convite. Imagina, é isso, prazer. É isso. A gente está vivendo, como todos sabem, mais envelhecimento uma realidade, inclusive já trazendo um dado da Senior Lab, que é uma empresa que trabalha sobre dados estatísticos, e o Rio Grande do Sul, desde outubro, é o estado com o maior número de idosos avós, em contrapartida a diminuição de
novos bebês e adolescentes. É o estado mais longevo, mais velho ser que nós temos. Inclusive, comparativamente, o que vai acontecer nos outros estados, nós já estamos grisalhos. Olha só, isso e muito mais você confere depois do recadinho da terapeuta holística Tatiana Madruga. Confere aí. Olá, meu nome é Tatiana Madruga, sou terapeuta holística e trago hoje uma dica no nosso Momento Libere-se. A dica de hoje vai para todas as pessoas que procuram ter autoestima. Uma dica de banho super fácil. Usa casca de bergamota e alecrim. Coloca tudo numa panela a ferver como se fosse um grande chá. Depois, aproveite do seu banho de higiene para tomar um segundo banho com essa infusão que você fez. Vai lhe trazer alegria, prosperidade, vitalidade e autoestima. Aproveite também para acompanhar os Momentos Libere-se e fique por dentro de todas as dicas. Nos vemos por aí! Tons de Rosa dá uma dica de leitura para você. Jornal Floresta, que circula em mais de 10 bairros de Porto Alegre. Tá saindo do forno e ó, cheio de coisas boas para você conferir. Sempre com a chancela de Arte de Fazer Delícia, Imobiliária Condota, Agência de Arte e Magras Praia de Belas, para você começar com tudo este verão de 2020. Doutora Daniela, estou curiosa para saber, especialista em longevidade, porque velhos seremos todos, se Deus quiser. Perfeito. Que dicas? Vamos começar logo com as dicas que a senhora sugere para que a gente possa viver mais, mas com dignidade, com qualidade de vida. Perfeito. Primeiro que a construção, né, da velhice, do envelhecimento, é um processo. Então são anos somados para a gente chegar a ficar um velho ser, que é um ciclo como o outro qualquer. Num país como o nosso, que está iniciando esse processo de envelhecimento, tudo é muito novo. Portanto, ali vem uma dica. Primeiro, um modelo de trabalho para a gente aprender a ter autocuidado é valorizar as experiências, não quando ficar um velho ser, mas principalmente ao longo dos ciclos que a gente vai viver, porque a gente vai modulando esses ciclos. Os ambientes que a gente vive, não só a genética, como uma série de fatores internos como externos, vão nos ajudar a modular. Então essa é a primeira coisa. Valorize as experiências que você tem e dê sentido a elas, para poder fazer isso uma soma lá, né, nos 60. E a segunda dica, não menos importante, porque todas elas são uma compilação de... É um conjunto, né? É um conjunto, né? Envelhecer é um conjunto de fatores e é por isso a diversidade e os modelos de envelhecimento e das velhices, né? A segunda dica, não menos importante, é o sentimento e o comportamento que isso vai se dar para fazer essa construção. Não entendi, doutor. Ou seja, se eu tenho uma relação de sentido com aquilo que para mim eu vou construindo, essa experiência tem que ter um sentido para mim. Esse sentimento, essa experiência tem que ter um valor. Como eu vou viver isso? Eu tenho que gostar do que eu estou fazendo e aprender como eu vou viver isso. E terceiro, não menos importante, a partir desse planejamento, como é que eu vou chegar lá? Né? E o chegar lá não é algo longe, é algo agora, é o aqui e o agora. Né? O envelhecimento é um processo, além de multifatorial e todas essas questões, ele está ligado muito às condições e à otimização que o envelhecimento ativo está trazendo para a gente hoje, através da ONU e de várias áreas afins, para que a gente conjugue né, que a gente traga esses princípios básicos, né, que são essa relação entre saúde, educação continuada, olhar para os fatores de risco, acessibilidade, segurança e proteção, né? Ou seja, não dá para isolar fatores do ambiente, dos fatores genéticos, da espiritualidade, da questão social. É tudo junto e misturado. A senhora está querendo nos dizer que nós podemos eleger uma velhice saudável ou uma velhice doente? Mas o que eu estou querendo promover, né, é a promoção da saúde como um fator a ser trabalhado desde a infância, né? Para que chegue, para que a gente possa... Quando velho seja uma fase de vida
bem-sucedida dentro da... digna. Perfeito, perfeito. Doutora. O que só me permite, o que não impede e que as pessoas não pensem que o fato de nunca terem feito isso não pode ser feito agora. Gente, pequenas atitudes, como por exemplo, grandes resultados, né? O que seria isso? Por exemplo, as mulheres têm que fazer o exame do Papai Nicolau, tem que fazer. Vacinação, tem que fazer. São medidas, né, importantes. Lavar as mãos, são prevenções primárias, né? Escovar os dentes, se alimentar mais adequadamente ao longo da vida. Quer dizer, não é só medidas clínicas, mas é o ambiente em que a gente está inserido também. Então são promoções ligadas a como eu vou querer ter as minhas capacidades garantidas. E na relação da saúde, as incapacidades, porque há uma perda normal através dos processos biológicos, a gente precisa então buscar formas para minimizar o efeito que isso traz para todos nós. Confira agora o recadinho da Magras. Uma excelente semana e até o próximo encontro. Olá, você cuida corretamente da sua pele? O ideal é nunca dormir com maquiagem, beber muita água, ter uma alimentação equilibrada e também nunca esquecer o protetor solar. Nós, aqui da Magras Praia de Belas, bem pertinho do shopping, nós temos os melhores tratamentos faciais. E eles previnem o envelhecimento precoce, evitam manchas, além de ter uma pele super macia, linda e saudável. Até a próxima! Estamos de volta no segundo bloco do Perguntas e Respostas para falar sobre a proteção aos nossos pets, aos nossos animais, com a vereadora Lourdes Sprenger, que já é conhecida em Porto Alegre por essa bandeira, né, vereadora? É. O que nós temos de novo nesta luta em defesa dos animais? Nós nestes últimos 20 anos, quando se iniciou, que não se tínhamos nada, apenas o atendimento do batalhão ambiental e não conseguia levar avante. E se evoluiu bastante, mas, de novo, o que nós temos são as emendas impositivas que permitem ao vereador marcar a aplicação do recurso e que nós conseguimos encaminhar para o controle populacional mais de 4.000 castrações. Também microchipagem, que é uma bandeira que eu defendo. Que microchipagem? É a identificação do animal por um microchip. Então, nós temos hoje nos cavalos de Porto Alegre, aqueles que foram resgatados, hoje tem muito poucos, né? Então, eu tinha esse projeto porque, identificando o animal, eu sei quem é o tutor, num caso de extravio ou de abandono intencional mesmo, tu vai saber de quem é aquele animal. Porque senão nós vamos ficar a vida inteira juntando animal. Abandona, nós resgatamos, o poder público não tem espaço para todos e acabam muitos ainda na rua e alguns, não digo alguns, grande parte, nós resgatamos e encaminhamos para doação ou às vezes ficam albergados até o fim da vida. Vereadora, vou sair do roteiro. Quem é que pode ajudar? O amor aos animais hoje ele já está consolidado. É difícil uma família, inclusive, que não tenha o seu próprio pet. Mas ouvindo a senhora falar com tanto entusiasmo, se as pessoas se sentirem estimuladas a ajudar esses animais que estão sob doação, como é que ela pode fazer? Nós temos o Canil Municipal, que também faz doações e pode fazer a visitação lá na Lomba do Pinheiro. E temos as ONGs que fazem hoje anúncio pela internet. O site, por exemplo, a ONG Bicho de Rua é muito forte, o site deles para doação. Nós temos nas redes, nos perfis, grupos que não são ONGs, mas que anunciam animais para doação. Então isso gira dentro das redes sociais. Há ainda algumas poucas albergagens que ainda fazem esse tipo de trabalho de encaminhamento para doação. Mas não existe tu levantar o telefone e pedir, por exemplo, como me pediram ontem, aqui é da Vila X, nós temos diversos animais doentes
precisando de atendimento e castração, e nós queremos que a senhora venha aqui resgatar. Não tem para onde levar. Hoje as albergagens são pagas, são diárias que a gente paga. E não tem como nem eu que estou parlamentar e nem as próprias protetoras fazer um resgate desse vulto sem ter um suporte financeiro. Não existe nada mais gratuito. Existe assim, os teus amigos ajudam temporariamente. Então, porque o número é muito grande de animais de rua, né? E esse seu projeto sobre a nota fiscal? Bom, quando eu estive no Estado, em 2017, eu sou auditora, então precisava de uma auditora para assessorar um projeto do Banco Internacional. E eu caí numa secretaria que tinha sido feita uma fusão de 5 ou 6, e eu descobri que lá tinha um setor que tratava do Nota Fiscal Gaúcha. E aí a gente articulou uma lei morta, via a Assembleia Legislativa, para aprovar um recurso. E o governo acatou, porque nós justificamos que as entidades de proteção fazem um trabalho social. Bom, isso foi tudo muito, difícil, mas foi feito. O que faltava era a implementação. Como tu buscar profissionalizar essas entidades que nunca tinham tido um recurso público. E no Brasil não existia. O programa Nota Fiscal Gaúcha, ele tem aqui, tem outro semelhante em São Paulo, 2, 3 estados. E eu montei toda essa articulação, documentação e comecei a trabalhar com as ONGs, achar as ONGs que estavam com a documentação em dia. Então se começou com 15, depois já no ano seguinte 25, hoje tem 70 ONGs. Na época foi aprovado R$1 milhão, mas as pessoas dizem, mas R$1 milhão para animais, não. A entidade só ganha essa pontuação, esse recurso, se ela divulgar o programa, se ela fazer uma ampla campanha. Por quê? Quando tu faz esta campanha, tu busca CPFs novos, a pessoa se cadastra e ao pedir o CPF na nota, tu evita sonegação e tu aumenta a arrecadação. Então é aí que entra o recurso, ninguém abre o tesouro e sai pagando a entidade. Não sai de nenhuma rubrica para... Não. Sim, e que bom que a senhora pôde explicar. Tem para a área social, que tem bem mais recursos, tem para a área de educação e de saúde. E entrou esse quarto grupo, que realmente elas trabalharam muito, elas fazem evento, divulgam, fazem as pessoas se cadastrar. E a nossa ONG de Porto Alegre, ela conseguiu uma boa pontuação, porque ela já começou com uma camada social mais representativa nas suas atuações. Então, imagina, as pessoas, supermercado, vai lá, tu compra CPF na nota, isso dá pontos. E vai, então, assim, eu considero um bom trabalho, porque esse recurso era para a castração. E tem espalhado em todo o interior do estado, ONGs que eu ajudei a buscar a documentação, como é que se buscava. Então, foi um trabalho gratificante. Vereadora, de vez em quando a gente vê na mídia, e ficamos todos estarrecidos também pelas redes sociais, a violência contra, principalmente, cachorros, é o que a gente tem visto mais. Isso segue acontecendo? Sim. E são os donos, o cachorro faz parte daquela família e eles vitimizam, não dá para entender, né? É assim, os maus tratos, hoje a gente vê através das redes sociais, que antes de repente não se divulgava tanto, para idosos, crianças, as próprias mulheres, né, que sofrem violência também. E não é diferente com o animal. Nos nossos trabalhos, que nós fizemos uma estatística, os bairros mais violentos de Porto Alegre é onde tem mais denúncia de maus tratos aos animais. Então a gente não precisa de psicólogo. Quer dizer, sim, a violência instalada ali a violência. O indivíduo, aquele indivíduo que maltrata o humano, maltrata o animal ou vice-versa. Então a gente trabalha o quê? Isso é uma questão até educacional, né? Mas esta violência, como não se consegue combater na raiz, nós utilizamos ampliar ela via policial, né? Nós temos delegados que são parceiros, nós temos a própria prefeitura que tem a fiscalização, que para nós é mais fácil chegar lá e nós ficarmos cobrando a ida da fiscalização. Mas é muito grande, pessoas que saem, deixam o animal sem comida, fim de semana, abandonado. E o que bate mesmo, né? E também o espancamento, esfaqueamento, esses animais de rua que
as casinhas comunitárias eu defendo dentro de prédios públicos, dentro de escola, porque o animal fica vulnerável. Então acontece horrores com os animais que ficam, às vezes, que tu cuida durante o dia, mas à noite eles ficam na casinha em estado sem proteção, né? Então a gente, no fundo, a nossa causa animal, a gente defende mais amor, mais paz, porque quem trata bem o animal, trata bem o humano. Quem tem amor pelo animal, hoje o animal que faz parte da família, né? É um grande percentual, e o animal gera emprego e renda. Meu Deus, é muito grande o faturamento. Então, não é tu cuidar do animal ou defender a causa animal, não é só porque acha o animal bonitinho ou juntar animal na rua. Não, a causa animal é uma questão de saúde pública. As doenças que tem, que são transmissíveis, que levam a óbito, como a leishmaniose, né, que é o mosquito palha pica o animal, e o animal se contamina, e ele vem normalmente de lugares mais sem higiene, esse mosquito. Então, a leishmaniose levou 4 pessoas a óbito, até descobrirem que aquilo era leishmaniose em humanos, aqui nos postos de saúde de Porto Alegre, isso. Então a gente trata um todo, né? Nosso trabalho é um todo, é preventivo. É muito mais do que só um abandono de animal. E os maus tratos são os delegados que têm nos ajudado nesses casos mais bárbaros, ou o Ministério Público, a gente, depois que aconteceu o fato, só resta uma investigação e um inquérito, né? Quanto foi importante, vereadora, a sua vinda aqui, porque isso é uma sementinha que vai germinando e hoje já estamos nesse status. Eu quero lhe agradecer. Pena que a nossa entrevista terminou, mas eu vou conversar com o seu assessor, o jornalista Gleison Soares, para agendarmos uma outra oportunidade, que o assunto é de vital importância. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada, viu? Nesse clima de reflexão, vamos encerrando mais um Pergunta e Resposta. Lembrando que nós fazemos as perguntas para que você tenha a melhor resposta.